Olá, meus queridos, minhas queridas. Finalmente consegui ler esta pilha aqui, ó, a coleção completa do Novo Lobo Solitário, continuação direta da obra original, o Lobo Solitário, que é um dos mangás, talvez um dos, se não o mais importantes aí de todos os tempos, um dos melhores mangás já feitos. E esta é a continuação direta do Lobo Solitário. Mas antes de mais nada, convido você a se inscrever no canal para mais dicas de histórias em quadrinhos, jogos de tabuleiro e livros. Importante, pessoal, esse vídeo é para você que não leu nada, tanto esse material quanto o Lobo Solitário, e também para você que leu, né, a obra original e não leu essa. E é claro, se você já leu tudo e quer ter uma segunda opinião. Antes de mais nada, você que não leu nada, não leu nem esse material e nem o Lobo Solitário original, vá até esse tempo que está aqui, pule e retorne nesse tempo, porque nesse trecho eu vou falar do Lobo Solitário original. Então, para você que já leu a obra anterior a essa, né, os 28 volumes do Lobo Solitário, você pode ver o vídeo inteiro, que eu não vou dar nenhum spoiler desse material aqui. Agora, você que não leu a obra original, pule esse trecho, porque aqui eu vou acabar falando do final do Lobo Solitário. Aí vai estragar a sua leitura caso você se interesse em ler esse material previamente a esse. Pois bem, o novo Lobo Solitário, ele é publicado em 11 volumes, ok? Esse aqui é o número 1. Roteiro de Kazuo Koike, arte de Hideki Mori, que mimetiza a arte do finado, do falecido Gozeki Kojima. O Kazuo Koike e o Gozeki Kojima são os autores, os artistas, né, originais do Lobo Solitário. Então aqui, na verdade, o Hideki Mori, ele homenageia, né, o Gozeki Kojima, fazendo, né, uma arte bem parecida com a do Lobo Solitário. Ele mantém o mesmo padrão de desenho, de estética mesmo, né? Então é bem legal. O Lobo Solitário original, ele foi lançado pela primeira vez em 1970 e é um fenômeno mundial. É considerado um dos maiores, se não o maior mangá de samurai de todos os tempos. Ele é um fenômeno, já virou peça de teatro, série de TV, filme, e é conhecido no mundo inteiro. É a história de um samurai, um ex-executor oficial do Shogun, que ele, por vingança, ele abandona a sua própria honra e se dedica ao caminho do assassino, né? Ele trilha o caminho do inferno juntamente com seu filho. A primeira pergunta, é necessário ler Lobo Solitário antes de ler isto aqui? Aqui são 11 volumes, o Lobo Solitário são 28, eu tenho que ter lido os 28 exemplares, que são mais ou menos dessa espessura mesmo aqui cada um. A princípio, não é obrigatório, porque essa história aqui ela é totalmente dependente da obra original. Ela é uma outra história que ela começa a partir do final. Aí que está o problema, você vai saber exatamente o final da primeira obra. Ela começa exatamente onde o Lobo Solitário termina. Além disso, ela traz muitas referências da primeira história, né? Você tem memórias da primeira história que vão estar presentes aqui, né? Mas não é assim o foco principal da história. É uma história totalmente nova. Porém, tem toda essa referência e tem o final. Eu aconselho você a ler o Lobo Solitário antes, que é uma obra assim espetacular, né? Não há quem não goste, quem tenha lido não tenha gostado. É algo fora do padrão do Lobo Solitário. Então, eu aconselharia você a ler. Mas se você quiser ler isso aqui também não tem problema, você vai entender. O que você tem no novo Lobo Solitário? Você tem a mesma coisa que a obra original. Você tem violência, você tem muita luta, você tem filosofia samurai, você tem muita conspiração, coisa que na obra original não tem tanto. Aqui tem muito. Depois eu vou explicar um pouquinho mais de detalhes. Mas você tem uma trama mais complexa do que a primeira. Você tem muito... Vou mostrar um pouquinho da arte. Você tem nudez, você tem sexo. Isso também é importante falar. A primeira obra também tinha. Você tem... Às vezes ela é bem violenta. Não é para menor. Eu nem sei se aqui na capa tem indicação da faixa etária, tá? Não é sexo explícito, não é. Mas tem muito sangue, né? Tem. Como é preto e branco, o sangue não aparece. Se bem que é o seguinte, ó, ela é preto e branco. Só o comecinho, no número 1, que é colorido. Depois é tudo preto e branco mesmo. Aqui você tem como cenário de fundo o Japão feudal.
Então você tem muita referência cultural, muitas referências históricas, tudo é romantizado, né? Exagerado também, isso também acontece na obra original, mas você tem essa referência pesada da cultura japonesa que torna a obra bem mais interessante. Os desenhos, como eu mostrei para vocês, vou mostrar mais um pouco, eles são bem detalhados, eles seguem o mesmo padrão da obra Lobo Solitário. Eu achei uma arte bem bonita, tá bem detalhada, né? Preto e branco. Eu gostei bastante da arte mesmo. Achei que, assim, é difícil você não lembrar da obra original. Eles fizeram realmente uma bela homenagem à obra original na questão dos desenhos. É um material que eu gostei bastante. Ele me prendeu a leitura, eu li em uma semana. Eu peguei para ler, fui até o fim. Você tem uma trama bem complexa, eu achei, comparado com a obra original. A obra original ela é um pouco mais simples a trama, só que ela segue uma outra proposta diferente dessa. Aqui você tem uma trama um pouco mais complexa, tá? Mas que você tem que ficar atento, inclusive, porque às vezes você pode se perder, porque são muitos personagens que aparecem, que desaparecem, né? Eles morrem, né? Tem muita morte. História de samurai não tem jeito, morre mesmo. Então tem muito personagem que entra, personagem que sai, então você tem que ficar meio atento para manter essa linha, né, de entendimento aí. Mas é tranquilo, é só ficar atento que vai dar tudo certo. E é uma leitura rápida, a narrativa ela é bem fluida. Então não tem capítulo aqui que você lê em 1 minuto, assim, porque tem pouco texto, às vezes tem mais, às vezes tem menos, mas no geral ela é bem rápida. Então eu li assim, às vezes eu li até 2 por dia, numa boa, assim, sem pressa, sem correr e tranquilo. Assim, é um material bom, tá? Eu gostei, porém tem um problema. Qual que é o grande problema, o principal problema disso aqui? É a inevitável comparação com o Lobo Solitário. O Lobo Solitário, a obra original, é tão boa, é tão excepcional que é difícil você não comparar. Você já cria uma expectativa, até porque os autores, né, o roteirista é o mesmo e o desenhista ele procura copiar a arte original. Então, a expectativa que você cria disso aqui é que seja tão bom quanto. Não melhor, mas pelo menos o mesmo padrão. E aí é que as coisas complicam, porque é difícil assim, superar aquilo lá, é esperado, mas no caso aqui eu acho que não chegou nisso. Por quê? Vamos aos grandes problemas. Um dos grandes problemas é o enredo. O que acontece? Aqui o enredo ele tem uma trama principal que puxa toda a história nele. Ele é uma história mais complexa, mais truncada, e praticamente todo o material tá ali. Tá? Toda a história ela tá caminhando ali. Você não tem desenvolvimentos paralelos. No Lobo Solitário original é diferente. Você tem uma trama bem mais simples, né? E ele é recheado de histórias paralelas, né? Pequenas histórias, assim, às vezes não, histórias fechadas, pequenas, curtas, que são maravilhosas. Tem coisas ali que eram poéticas, assim. Eu lembro de uma história do Daigoro, que ele vai, que é o menino, né? Que é o filho do lobo. Ele vai brincar perto de um presídio, uma casa onde está preso um samurai que vai ser executado, né? E ele, quando não chove, ele não vai. Ele vai quase todo dia, só quando não chove. Esta é a proposta da história. Não vou falar nada além disso, porque ele é tão simples e tão bonita, né? Esse samurai que vai ser executado, que depois ele não vou falar, porque estraga. Mas essa é uma das histórias inesquecíveis. Tem várias outras. E aqui não, aqui você tá tudo amarrado na história principal, né? Então fica difícil você sair dessa linha principal e começar a ler, por exemplo, do meio. Eu tô falando isso porque quando comecei a ler Lobo Solitário, eu comecei a pegar em sebo, exemplares avulsos assim da Nova Sampa, e entendia tudo, e me encantava. Eu começava a ler fora de ordem, depois eu encaixei tudo isso na ordem, mas coisa que você não consegue fazer aqui, por exemplo. Aqui está tudo concentrado na principal mesmo. Outra coisa também aqui, dá a sensação que essa parte filosófica, essa parte de referência cultural, ela foi tão bem puxada lá, tão bem explorada na obra original, que aqui parece que você não sente que parece que é uma coisa mais fictícia do que a obra original. Você tem essa sensação. Outro problema que eu vejo aqui também
seria a questão das habilidades dos samurais, que é tão exagerado em alguns momentos, são poucos, mas eu acho que comprometem um pouco a história. Na obra original também tem isso, os samurais às vezes desobedecem às leis da física. Aqui a coisa chega a ser um pouco sobrenatural. Vou dar um exemplo aqui, é uma comunicação a longa distância, assim, longa mesmo, sabe? Quilômetros, assim, que tem alguns personagens conseguem fazer, né? Tem uma outra habilidade também que já, assim, deixa menos crível a obra ainda, né? Então, sei lá, é uma coisa que me incomodou um pouco. Tem também a questão da arte. A arte, por mais que ela seja... Espera que eu vou dar spoiler, né? Por mais que ela seja muito bonita, pegue bastante a essência da obra original, ela não é igual, tá? Você percebe que ela é um pouco diferente e, assim, às vezes ela é um pouquinho confusa, às vezes parece que a narrativa gráfica, ela se perde um pouco, alguns momentos. Geralmente é claro, você entende tudo, mas tem hora que parece que tem um erro de continuidade, né? A posição do personagem está de um jeito, depois está do outro, depois volta. Então eu pelo menos percebi isso. E agora eu peço que você que não leu o Lobo Solitário e pretende ler a obra original antes de ler isso aqui, pare o vídeo porque eu vou falar do final da obra original. E retorne só nesse momento aqui, ok? Pois bem, vamos lá. No Lobo Solitário original, o que acontece? O final dele, eu vou pegar o número 1 aqui, ele aparece aqui, colorido. Você tem, né, a morte tanto do Hetsudo quanto do Itogami, que é o pai do Daigoro, né? Os dois morrem. O Daigoro é o único sobrevivente. Inclusive é bem bonita essa página aqui, né, colorida, né? É bem legal. Ele é o único sobrevivente. Aí surge um novo samurai. Isso aqui é um pequeno spoiler, mas é logo no começo, tá? Então não é tão spoiler assim. Você vai saber que tem um outro, né? Quando você for comprar, você vai saber que tem um outro samurai que vai tomar o lugar do pai, que já morreu. Então, enfim. A questão é, esse novo samurai, diferente do Itogami, que era uma pedra, né? Ele é um cara que realmente está trilhando o caminho do inferno, né? Acho que ele só esboçou um sorriso na primeira história. Acho que foi um acidente ali, ele nem era pra estar lá, porque depois ele não sorri mais, ele não brinca, ele não faz nenhuma brincadeirinha, nada, ele tá muito focado no caminho dele. Aqui, ao contrário do Itogami, o Shigekata Togo, que é o samurai de um outro estilo do Jigen Ryu, perdão, acho que a pronúncia é essa, ele é muito mais humano, ao contrário do Itogami, ele sorri, ele brinca, não parece que ele está seguindo o mesmo caminho, e dá a entender que é o mesmo caminho, ou um caminho parecido do Itogami. Apesar de não ser exatamente, é um caminho que você espera o comportamento seja similar. Talvez pela expectativa dessa comparação, tá? Talvez seja uma coisa pessoal minha, tá? Talvez não incomode tanta gente. A proposta é diferente, ok, beleza, mas para mim incomodou um pouco. Tá? Dá essa impressão dele ser muito humano comparado com o Itogami. O Itogami era aquela pedra, mas por incrível que pareça, ele tinha o seu carisma, né? Era uma coisa que não deixava ele menos interessante, de maneira alguma. Enfim, é uma proposta diferente, tá? Pode ser que você goste, pra mim incomodou um pouco, né? Mas assim, ele é extremamente habilidoso também, ele é imbatível. O Shigekata Togo, que é o novo Lobo Solitário aqui, ele é um personagem que existiu na história real do Japão e ele é o fundador do Jigen Ryu. Isso fica aí a informação para você. Lógico que aqui está romantizado, né? É uma ficção histórica. Ele pega o personagem real e cria, né, todo um enredo em cima dele. Provavelmente muita coisa aqui não aconteceu. Pois bem, pessoal, é isso. É diferente? Não espere. Gostando ou não gostando, a principal informação que eu falo para você é que não espere a mesma coisa que o Lobo Solitário. É difícil. Vai ser difícil alguém achar que são a mesma coisa. É bom? Eu gostei bastante, eu achei bom. Eu achei que vale a pena. Se você é fã da primeira obra, aqui você tem a continuação do que aconteceu com o Daigoro. Tá? O final é legal, o final é bem legal. O último exemplar aqui, que é o 11, né? Então, eu vou mostrar aqui pra vocês. Não tem spoiler nenhum, tá? Assim,
tem uma reviravolta, aliás, tem várias aqui, tem coisas inesperadas, tem finais, isso pode incomodar ou surpreender, pra mim foi positivo. Finais épicos para alguns personagens que não são épicos de maneira alguma, e ao contrário, tem coisas inesperadas que acontecem que você nem imagina que ia acontecer. Então, eu achei que de surpresa, assim, de reviravoltas, eu achei que o material é bem... tem uma boa proposta em cima disso, tá? Eu gostei. Vou deixar o link dos exemplares do novo Lobo Solitário aqui na descrição, se você estiver interessado em comprar. Assim você ajuda o canal, ajuda bastante. E é isso, é um material que eu recomendo, tá? Apesar de todos esses contras aí que eu falei, é um material que tem bastante prós, tá? Então eu recomendo sim. Espero que você tenha gostado do vídeo, tenha sido útil para você. Não se esqueça de deixar o seu like se você gostou, deixe seu comentário, sua crítica, sua sugestão e nos vemos no próximo vídeo. Aquele abraço, tchau!